O Brasil está na mira porque o Brasil é o principal ator da América Latina. A narrativa não é mais isolamento da Rússia, tentar desmembrar a Rússia, derrota estratégica. Vai haver uma contenção em massa do império contra a China e a China está preparada para o que vem à frente. Bom, tudo do Otanistão. Bom, o ano está começando mesmo agora, né? É a minha última semana no Otanistão. Eu não vejo a hora de voltar à estrada. Turquia, Rússia, depois tem várias possibilidades. A Ásia, eu vou ficar depois entre a Ásia e a Rússia até o meio do ano, pelo menos. Então, bye bye Otanistão por um bom tempo, a menos que eu tenha que voltar aqui por alguma coisa. Bom, ahn, vai me acompanhar. Uma das canecas do Donetsk vai acompanhar. São três. Uma delas vai viajar comigo de volta para a Rússia. Aqui, a melhor coisa no momento, sem dúvida, é uma fabulosa exposição sobre a dinastia Tang no Museu Guimet em Paris. Eu fui no fim do ano, é sensacional. Tem muitos objetos que eles usaram não só de coleções privadas, da coleção do Museu Guimet, mas de empréstimos da China, e algumas delas estavam na grande exposição das rotas da seda na China há 10 anos. Há mais de 10 anos. Sim, há 10 anos. Foi no final de 2014, no inverno de 2014, 2015, quando eu estava passando uma longa temporada em Pequim. E eu fui nessa exposição no Museu Nacional em Pequim, e foi provavelmente a exposição mais extraordinária do principal dos acervos chineses da Rota da Seda durante séculos, e não só na dinastia Tang, do século VII ao século X. É muito legal ter uma exposição dessa aqui em Paris, para um público informado, inclusive passando ao largo dessa sinofobia completamente estúpida do Ocidente e demonstrando mais uma vez que as rotas da seda eram a economia globalizada durante séculos, que é algo que a maior parte do Ocidente não tem a menor ideia a respeito. Bom, esse Pepe Café é fundamental porque ele vai chegar a vocês antes de duas datas chaves do início de 2025 e da década. Na sexta-feira, dia 17, em Moscou, o presidente Putin e o presidente Pezeshkian do Irã vão assinar finalmente ao vivo, assinado ao vivo no livro, no contrato, o acordo de parceria estratégica abrangente entre o Irã e a Rússia. Сколько? 3-4 дня, по-моему. Президент Пезешкиан приезжает, визит уже объявлен. Мы подпишем, наши президенты подпишут этот договор. Что касается вопроса о том, нравится это кому-то или не нравится, этот вопрос обычно задают наши западные коллеги, потому что им всегда хочется найти какую-то тему в любом вопросе, которая будет показывать, что вот Россия, Иран, Россия, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика все время что-то готовят против кого-то. А данный договор, как, кстати, и наш договор с Корейской Народно-Демократической Республикой, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер и нацелен на то, чтобы укреплять способности и России, и Ирана, и наших друзей в различных частях света, способности к тому, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы и обеспечивать надежно обороноспособность. Super importante. 2 BRICS top, com um acordo de parceria estratégica em tudo, entra energia, investimentos, setor cultural e também militar.
Isso quer dizer um pacto militar entre a Rússia e o Irã? Não. É mais complicado. É um acordo de transferência de tecnologia militar ao mais alto nível, que é algo que já vem acontecendo entre Rússia e Irã desde quase 2 anos atrás, desde o primeiro semestre de 2023, que é algo que eu aprendi quando eu estava em Moscou, eh, entre fevereiro e março de 2023, ouvindo dos russos e dos iranianos o que eles estavam começando a discutir. Esse acordo está sendo negociado há mais de 2 anos, finalmente estabelecido, assinado nessa sexta-feira. As repercussões são enormes em todos os sentidos para o desenvolvimento do Irã, que está sob sanções ainda dos americanos, e essas sanções, evidentemente, com Trump 2.0 não vão ser extintas, do ponto de vista de união de dois BRICS-chave, do ponto de vista que esses BRICS-chave têm todas parcerias estratégicas extremamente complexas entre eles, Rússia com China, China com Irã e agora a Rússia com o Irã. Vai ser um impulso extra para o desenvolvimento de um dos principais corredores de conectividade do século XXI, que é o corredor norte de transporte norte-sul, que é Rússia, Irã, Índia, saindo do norte da Rússia, descendo até Astrakhan no Cáspio, depois atravessando o Cáspio, pegando a margem norte do Cáspio do Irã, descendo através do Irã até o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico, e daí dobrando pelo Oceano Índico até chegar em Mumbai, na Índia. Tudo isso vai ser revitalizado e vai ser impulsionado com esse acordo de parceria estratégica Irã-Rússia. Então, essa é a data fundamental do dia 17, sexta-feira, Irã-Rússia, BRICS. Adivinham? Adivinham não, vocês sabem perfeitamente o que vai acontecer 3 dias depois, em Washington. O início de Trump 2.0. Uau! A gente podia passar uma série de Pepes Cafés, o resto do dia hoje, da semana, falando de Trump 2.0. Eu vou tentar da maneira mais concisa possível, nesses nossos minutos, dar o tom do que se pode esperar de Trump 2.0 a partir desta segunda-feira, 20 de janeiro. É uma data fatídica na história pós-moderna dos Estados Unidos e no grande jogo do século XXI, geopolítico e geoeconômico. Bom, eu estava até há pouco finalizando a minha coluna desta semana, que eu espero que ela esteja traduzida em português até o final desta semana, que é basicamente, digamos, as primeiras faíscas de Trump 2.0, que é uma mudança de paradigma total nas relações internacionais. Não é um juízo de valor, não é um juízo moral, não é um juízo ético, é uma mudança de paradigma radical, onde o império do caos vai se revitalizar através de o que pode ser explicitado como um novo regime de caos nas relações internacionais. Até agora, até o final dessa que a gente pode definir como a administração mais catastrófica da história moderna dos Estados Unidos, o moto era ordem internacional baseada em regras, repetido ad infinitum por todos os funcionários do Império. E vocês no Brasil, certamente ouvindo isso todo dia, das elites compradoras brasileiras, dos quinta colunas espalhados pelo Brasil inteiro, etc. O que agora a gente vai ter é uma reconfiguração dessa ordem internacional baseada em regras, entre aspas, definição dos próprios, em uma desordem internacional baseada em regra nenhuma. Essa é a definição mais concisa. Porque o Império do Caos, agora, na sua nova encarnação, Trump 2.0,
que a gente poderia, de uma maneira jocosa, evidentemente, comparar com um misto de luta livre profissional e MMA em uma arena gigante planetária. Não, não por acaso são os dois esportes favoritos de Trump, ao lado de golfe. Isso é uma reconfiguração do império no sentido de que a doutrina de destino manifesto volta, sob Trump, a todo, a todo o turbinado vapor. Turbinado, turbinado no sentido de turbina nuclear, no sentido de trens de alta velocidade que eles não têm ainda, mas essencialmente turbinado. É destino manifesto recondicionado, é nós somos os maiores e nós pegamos o que nós quisermos. E queiram ou não queiram, a gente vai lá e pega, literalmente. E aí eu estou falando, inclusive, de latitudes inteiras, de países soberanos inteiros, de regiões inteiras. E tudo isso organizado de uma maneira onde esse impulso de tecnologia tem que ser controlado pelos Estados Unidos. Por exemplo, inteligência artificial, ela tem que ser controlada pelos americanos. Os bancos de dados de inteligência artificial que consomem uma energia absurda têm que ser controlados pelos americanos. O sistema financeiro internacional tem que ser controlado pelos americanos. Daí já os subtextos da já declarada guerra de Trump 2.0 contra os BRICS e contra todos os BRICS que estiverem investidos no caminho da desdolarização. Então, essa é a configuração do novo destino manifesto, MAGA, Make America Great Again, e é um MAGA que vai ser imposto como se fosse uma bola de ferro na cabeça do não só do sul global, como do norte global. Porque esse é o X da questão dessa reconfiguração do império. Eles tentaram, durante essa administração absolutamente horrenda, corrupta, criminal, facilitadora de genocídio, é, corrupção da medula inteira. Basta ver os incêndios de Los Angeles, que é uma implicação direta não só do governo da Califórnia, mas como do governo federal. Claro, Los Angeles pode queimar à vontade, contanto que a gente continue enviando pacotes sobre pacotes de armas para a Ucrânia. A ligação é direta, sem dúvida. Então, essa reconfiguração do destino manifesto é porque não é nem estratégia, porque eles não pensam estrategicamente. As táticas adotadas por essa administração que vai embora era de confrontar a Rússia e a China ao mesmo tempo, especialmente a Rússia, no sentido de infligir uma terminologia deles, derrota estratégica contra a Rússia e um isolamento progressivo da China no cenário internacional. Como a gente sabe, houve uma série de blowbacks gigantescos contra essas táticas americanas, e o blowback como um todo bateu de frente na face do império e revelou a miserabilidade absoluta dessas táticas. Ainda que envoltas em uma estratégia de contenção da China, entre aspas, estratégia de infligir derrota estratégica contra a Rússia, tentativa de separar a Rússia contra a China, intimidação da Rússia e da China, intimidação de aliados de Rússia em China, etc. A gente sabe o que tudo isso reverteu na conjuntura atual, onde a maioria global, o sul global, estão basicamente alinhados com a Rússia e a China, o que significa que estão aliados aos BRICS, o que significa que várias dessas principais potências são membros dos BRICS, incluindo o novo membro pleno dos BRICS, a Indonésia. Então, o blowback foi tão absurdo contra o que os americanos tentaram, o que Trump está fazendo. E Trump não se esqueçam, é um businessman, é um vendedor
é um ídolo pop, é um personagem pop, e é um mestre de narrativa e é um mestre de implodir e criar narrativas. O que ele está fazendo, basicamente, é mudar a narrativa. A narrativa não é mais é, isolamento da Rússia, tentar desmembrar a Rússia, derrota estratégica. Conter a China, sim, mas a gente não sabe ainda em como isso vai se articular no Trump 2.0. Vai haver uma contenção em massa do império contra a China e a China está preparada para o que vem à frente. A ênfase vai ser cada vez maior na China e menos na Rússia, com Trump 2.0. Mas a ênfase principal é o que eu batizei como a expoliação dos aliados, ou o roubo declarado dos aliados, especialmente os aliados no Otanistão. E aí a gente inclui desde o Canadá até a União Europeia como um todo. E com um foco especial, Dinamarca, que é um dos principais aliados dos Estados Unidos na União Europeia, dentro da União Europeia, especialmente na OTAN, com a estratégia já anunciada de Trump 2.0 e que vai ser implementada desde o início, que é basicamente anexar a Groenlândia, seja qual for o mecanismo adotado. A reação do governo dinamarquês até agora é algo de alguns dos melhores sketches dos programas cômicos do século XX e do século XXI. Eles estão é um misto de chihuahuas com um medo atroz do que pode acontecer, com vamos sentar e discutir as modalidades, etc. E no meio disso intervêm os próprios habitantes da Groenlândia, um pouco mais de 50 mil, pouquíssimos, e que já fizeram um plebiscito e a maioria já disse: nós adoramos a ideia de ser anexados pelos americanos. O fato é, os fatos geopolíticos, é que a Dinamarca não liga a mínima para a Groenlândia. A Dinamarca praticamente abandonou a Groenlândia nas últimas décadas. A Groenlândia tem uma margem bastante razoável de autonomia, e especialmente de autonomia em relação à União Europeia. A Europeia não apita nada na Groenlândia, basicamente. Quem ainda apita ainda um pouco é Copenhague. E, evidentemente, Trump não liga a mínima para Copenhague. Como os americanos vão anexar a Groenlândia, o sujeito está em aberto, mas é praticamente inevitável. Pode ser um acordo com a Dinamarca, pode ser uma imposição à Dinamarca, pode ser um acordo direto com a Groenlândia, com o plebiscito e os habitantes da Groenlândia votando por uma anexação aos Estados Unidos, e pode ser uma incorporação unilateral, uma anexação unilateral. Todos os cenários são possíveis. Por que a Groenlândia? Fundamental. Isso é absolutamente fundamental. E que inclui o Canadá também. Então, por que esses nós chaves do Otanistão? Canadá na América do Norte e a Groenlândia no Ártico. No caso da Groenlândia, a resposta é Ártico, diretamente. Um dos programas mais importantes de desenvolvimento da Rússia no século XXI, que é o desenvolvimento coordenado da Sibéria, do leste da Rússia e do Ártico, tudo junto, é transformar o Ártico russo. Não se esqueça, metade do Ártico pertence à Rússia. Pelo menos metade do Ártico inteiro pertence à Rússia. É um desenvolvimento comercial do Ártico, não só de exploração das riquezas naturais do Ártico, em benefício russo, evidentemente, mas como o desenvolvimento comercial através do X da questão fundamental, que, veja bem, não foi pronunciado, essa expressão não saiu da boca de ninguém, não só de Trump, como de todos os seus assessores do Trump 2.0. Chama-se Northern Sea Route, é, a, a rota marítima do norte, como ela é definida na Rússia
ou Rota da Seda do Ártico, como ela é definida na China. É a mesma rota, tanto para os russos quanto para os chineses. Ou seja, é um novo corredor comercial através do Ártico, basicamente construído pelos russos, com input chinês, essencial também para o desenvolvimento comercial da China, é como se fosse uma rota marítima justamente do norte da China, em paralelo com a rota da seda marítima que vai do Mar do Sul da China através do Oceano Índico. E é o futuro em relação ao Canal de Suez e a Gibraltar. Ou seja, é uma rota basicamente construída, coordenada, supervisionada pela Rússia, com colaboração chinesa, aberta a todo mundo que queira fazer comércio através da Eurásia, passando pelo norte da Eurásia e chegando, inclusive, evidentemente, à Europa. Os americanos olham tudo isso e eles ficam desesperados porque eles estão completamente marginalizados desse que é um dos principais corredores de conectividade do século XXI, lado a lado com o outro corredor que vai atravessar a Eurásia de norte a sul, vai cortar a Eurásia, que é o norte-sul, Rússia, Irã, Índia, três BRICS. E na rota da seda marítima do norte, fundamentalmente dois BRICS, fundamentalmente a Rússia, mas também a China. Então, são os BRICS se coordenando nesses dois corredores fundamentais de conectividade do século XXI, excluindo os Estados Unidos. Então, vocês imaginem as elites americanas, e isso vai muito além de Trump. Isso vai às elites da costa leste que follow the money e controlam o jogo, que controlam o jogo financeiro, controlam o jogo econômico, controlam o poder político dos Estados Unidos, que delimitam quem vai ser os seus representantes no Congresso, que dão o aval. A Trump quer voltar a ser presidente, o aval tem que passar dessas elites também. Não é assim, vou me recandidatar a vice-presidente. Não é como funciona o sistema americano. Tem que ser filtrado por quem manda mesmo. Então, do ponto de vista de quem manda mesmo, essa nova estratégia Trump 2.0 de lotear os seus aliados do Otanistão é perfeito. Por quê? Porque vai criar uma nova base de recursos que os Estados Unidos não têm, não por duas razões fundamentais. Uma, aliviar o pagamento da dívida impagável de 36 trilhões de dólares e subindo a cada minuto que estamos conversando, literalmente, e criar uma base fundamental para digamos, a recapitalização e o recondicionamento do império, considerando que eles não podem atacar as riquezas naturais de Rússia, China e nem mesmo Irã. Vai ficar muito mais difícil com esse acordo de cooperação total entre Rússia e Irã. Então, esse é o plano B do Trump 2.0. Colocado para vocês da maneira mais concisa possível. Os detalhes a gente vai começar a ver a partir do momento que Trump 2.0 subir ao poder, na semana que vem. Bom, então, Trump vê o Canadá como uma possível anexação do Canadá, já flutuada abertamente, uma incorporação do Canadá aos Estados Unidos. Os canadenses até votando por eles mesmos. Deixa, vamos se juntar de uma vez, afinal, isso aqui é uma gigantesca colônia americana. Todos vocês que foram ao Canadá, ou que viveram no Canadá, veem isso em várias maneiras. Por mais que muitos canadenses tenham um espírito nacional, mas grande parte da população se sente americana ou diretamente ligada aos Estados Unidos. Então, essa anexação paulatina, progressiva, radical, etc., do Canadá, com anexação paulatina, progressiva, acordo, etc., da Groenlândia, dois focos do Otanistão,
dão aos Estados Unidos uma base extra de minerais raros, ah, água, petróleo inexplorado, gigantescas quantidades no Ártico inteiro. 30% do gás natural do planeta não explorado está no Ártico. Tudo isso, os Estados Unidos, eles conseguem ter uma base capaz de rivalizar com a enorme base de recursos naturais da Rússia, colocando os dois impérios praticamente lado a lado no sentido de uma vastíssima base de recursos naturais. Ou seja, tudo isso é muito tentador, especialmente para uma mentalidade Trump, que é uma mentalidade transacional, custo-benefício e de conseguir o melhor deal, mas o melhor deal, do seu ponto de vista, é sempre um win-lose deal. Eu ganho, você perde. Não é a la chinesa, win-win, todos ganham. Se isso acontece, do ponto de vista de Trump 2.0, os Estados Unidos vão ganhar e quem vai perder, evidentemente, seria o Canadá e a Dinamarca e a União Europeia como um todo. Bom, tudo isso está em suspenso. O que eu estou colocando para vocês é a cabeça de Trump 2.0, até onde eles querem chegar, inclusive já anunciando, como os Estados Unidos, a elite americana e sutileza nunca podem ser encontrados na mesma frase, no mesmo raciocínio. Eles anunciam tudo o que querem fazer bombasticamente. E a la Trump, evidentemente, tudo isso é anunciado bombasticamente. Ou seja, a única coisa que se fala nos últimos dias, nos Estados Unidos e no eixo atlanticista, são as possíveis anexações. E aí, evidentemente, os partidários da ordem internacional baseada em regras que está se dissolvendo. Ah, uma anexação imperialista desse ditador americano, blá, blá, blá. Nobody. Bom, não vou falar porque é proibido. Ninguém liga. Ninguém liga, ninguém está prestando atenção. Está todo mundo prestando atenção nos passos práticos da administração 2.0 desde o início. Por exemplo, hoje eu recebi um report de um think tank de Washington dizendo que na segunda-feira, dia 20 de janeiro, quando Trump chegar ao poder, ele vai soltar um shock and awe. Literalmente. Vocês devem lembrar o que era shock and awe. Era o bombardeio inicial americano para destruir o Iraque em março de 2003. Então ele vai lançar um shock and awe de ordens executivas, aparentemente, no dia que ele tomar posse, provavelmente extinguindo com várias das políticas e com ordens que o precederam dessa administração horrenda que está indo embora semana que vem. Então a gente já pode esperar bombas, literalmente, no dia da posse, ou na noite da posse, ou na manhã seguinte da posse. Bom, o que isso significa em termos do sul global, Brasil, inclusive, e BRICS? É que agora a guerra do Império do Caos contra os BRICS está se desmultiplicando entre uma guerra do Império Global também contra o Norte Global. Ou seja, é agora uma guerra sobre 2.0 contra praticamente quase todo o planeta. Não guerra quente, mas uma guerra geoeconômica e tecnológica conduzida digamos, pelo time Trump, todos que estão à sua volta, para reconquistar conquistar e anexar uma base suficiente para o império se, digamos, rejuvenescer, manter as suas cadeias de suprimento e aumentar as suas cadeias de suprimento, inclusive de suprimento militar, funcionando ativamente, incluindo os quintas colunas, os regimes fantoche, tipo Coreia do Sul, Japão, etc. E explorando os aliados, seja como for.
Tem uma oportunidade para o Canadá? Vai em cima. Tem uma oportunidade Dinamarca, Groenlândia? Vai em cima. E haverá outras. E isso significa, entre outras coisas, que a OTAN passa a não ser a prioridade fundamental de Trump 2.0. E isso é algo que pode, já nesse ano, dar reviravoltas absolutamente extraordinárias e imprevisíveis para todos nós. Por exemplo, time Trump já está dizendo abertamente, ele disse abertamente, e o time está dizendo abertamente, que cada país membro da OTAN vai ter, na verdade, que contribuir 5% do seu produto interno bruto para a defesa. No momento, o teto é 2%. Só para vocês terem uma ideia, vocês já perceberam o que isso significa. Trump está impondo a cada país membro da OTAN na Europa um aumento de despesas militares de 150%. Assim, de cara. Ou seja, a maioria vai dizer: nós não temos essa grana, e não tem mesmo. Ou, se desviarem essa grana, eles vão desviar de programas sociais, o que vai ocasionar uma revolta popular em série na maioria absoluta da União Europeia. E que é algo, é tão maluca a história toda, que o novo queijo Gouda, presidente da OTAN, o ex-primeiro-ministro holandês Mark Rutte, que é um imbecil absolutamente inominável, ele já está dizendo abertamente que vocês vão ter que soltar essa grana mesmo, porque senão a gente não vai ter como nos defender. Ou seja, isso já está incorporado no discurso e isso já está sendo impingido, o primeiro estágio, às populações europeias, que já estão em vários países do Otanistão a ponto de revolta absoluta, porque eles fazem a conexão direta entre a erosão das suas conquistas sociais e a erosão de programas sociais, por exemplo, aqui na França, em detrimento de continuar enviando cada vez mais armas para a Ucrânia. E agora vai ser pior, vai ser em detrimento de 5% do produto interno bruto de todos os países, todos os membros da OTAN, terem que cair para o rearmamento da OTAN, para a OTAN continuar organizando as suas guerras por procuração até o final dessa década e além. Ou seja, isso pode dar a você já a ideia da complexidade do quadro e da demência do quadro, onde a gente vê, na verdade, uma guerra dirigida em diversos níveis, híbridos e não híbridos, pelo novo centro do império, destruindo os aliados, seja como for, em benefício de enriquecer o império, ou, digamos, um paliativo em relação à sua dívida, que não pode ser paga de maneira nenhuma, e a guerra contra o sul global, a guerra contra os BRICS, que vai se intensificar. Ou seja, do ponto de vista da América Latina, isso é muito, muito importante para o Brasil, não haverá sossego no sentido da doutrina Monroe ser aplicada em toda a América Latina. Vários de nós estamos chamando de a doutrina Donroe, porque vem do Don, também conhecido como Donald Trump. Então, esta brincadeira, esse lado jocoso, na verdade, é bastante sinistro, porque a doutrina Monroe vai começar a ser imposta a partir de 20 de janeiro. O Brasil está na mira porque o Brasil é o principal ator da América Latina e é o principal ator latino-americano nos BRICS. Então, os problemas do Brasil geopolíticos estão apenas começando. Desculpe eu ser tão franco com vocês, mas o Pepe Café é franqueza. O Pepe Café são fatos como eles se desenrolam, seja quais forem as consequências. O início dessa nova encarnação do Destino Manifesto, MAGA, Make America Great Again, imposto não só ao sul global e ao norte global,
A gente não consegue ainda nem mesmo imaginar a extensão dos distúrbios que isso vai provocar logo já nos primeiros dias e semanas de Trump 2.0. Vai haver, evidentemente, episódios de puro espetáculo, por exemplo. Como eles vão coreografar o primeiro telefonema entre Trump e Putin? E como eles vão coreografar, especialmente os americanos, o primeiro encontro pessoal entre Trump e Putin? Isso vai ser, digamos, o aspecto show business, uma grande série da Netflix, que é o que os russos sabem que Trump 2.0 vai propor para a Rússia para, entre aspas, resolver a Ucrânia, quando o presidente Putin e o Conselho de Segurança russo sabem perfeitamente que tudo que for oferecido é insatisfatório se não houver uma conversa seríssima que os russos estavam tentando propor e propuseram aos americanos em dezembro de 2021, que é discutir todo o espaço europeu, pós-soviético, ocidental, russo e euroasiático num novo sistema de relações internacionais e de segurança para todos. Trump 2.0 não vai chegar a discutir a esse ponto. Não. Eles vão propor um cessar-fogo, eles vão propor uma zona desmilitarizada, eles vão propor uma, peacekeepers, mantenedores de paz entre as duas fronteiras. Eles vão dizer, não, não é nada disso que a gente quer. A gente apresentou para vocês há meses como deve ser a resolução, o status o não status da Ucrânia na OTAN, a não expansão da OTAN, na verdade, o retrocesso da OTAN às suas bases do passado. Se não houver nada disso, a gente continua na nossa estratégia russa no campo de batalha. E a gente só vai parar quando a gente quiser. Então, esse vai ser um dos fatores de contenção máximas que podem desestabilizar profundamente digamos, um master plan de Trump 2.0, de destino manifesto e de ir de cabeça como um trem não bala, porque eles não têm, evidentemente, contra não só o sul global, contra o norte global. Então, o que eu posso dizer para vocês no final dessa história de horror em andamento? Preparem-se para um novo paradigma. O novo paradigma está começando nos próximos dias. Vai ser tão escandalosamente demente quanto o paradigma que está se extinguindo. Então, todos têm que estar preparados. E no Brasil, especialmente, o Brasil vai ser um dos alvos principais de 2025 para frente dessa nova ofensiva maga e do novo paradigma. Então, apertem os cintos, força, estejam alertas, inscrevam-se no canal e nós vamos acompanhar tudo isso de perto na estrada, nesses primeiros meses, pelo menos até o meio do ano, na estrada entre Turquia, Rússia e Ásia. E vamos esperar que, vindo talvez de um compêndio de divindades hindus ou de uma intuição de Lao Tzu, ou talvez de um dardo lançado por Zeus, um pouco de bom senso predomine, impedindo que a desordem internacional se torne um caos absolutamente incontrolável. Muito obrigado a vocês todos do Otanistão. Até a semana que vem e força. Tchau, tchau.